O erro de subsunção é o erro que recai sobre elementos normativos do tipo, porque ele recai sobre valorações jurídicas. Majoritariamente, a doutrina faz uma distinção. O erro de subsunção, que é exclusivamente aquele erro sobre o enquadramento jurídico do fato, e o erro sobre elementos normativos do tipo, que é outro tipo de erro que a gente vai passar a tratar a partir de agora. Então, eu sei que alguns autores e alguns professores afirmam que o erro de subsunção ele é sinônimo de erro sobre elementos normativos do tipo, mas como essa não é a posição majoritária, eu peço que vocês tenham cuidado para que vocês não sejam induzidos a erro em uma prova objetiva. Tá? Então nós vamos tratar aqui no curso do erro de subsunção como exclusivamente aquele erro que recai sobre o enquadramento jurídico do fato e o erro sobre elementos normativos do tipo, um outro tipo de erro que será objeto da nossa análise a partir de agora. Então vamos lá. Eu falei para vocês no início da aula que o erro é uma falsa representação de um dado da realidade que pode incidir sobre um elemento sempre objetivo do tipo. E segundo o professor Cláudio Roxin, o conhecimento necessário para a caracterização do dolo desdobra-se na percepção sensorial das circunstâncias descritivas do fato, ou seja, conhecimento dos elementos descritivos do tipo, e a compreensão intelectual das circunstâncias normativas, elementos normativos. O que me autoriza a dizer que o agente deve possuir uma compreensão intelectual das circunstâncias normativas. Ele deve possuir essa percepção. Agora, o indivíduo não precisa conhecer o conteúdo normativo do elemento do tipo. Ele não precisa possuir um conhecimento técnico-jurídico de uma expressão prevista na lei. O que se exige dele é um conhecimento cultural. A doutrina utiliza uma expressão, são duas expressões na verdade, uma mais consagrada e uma que o Juarez Tavares traz no livro, é que com relação aos elementos normativos do tipo, esse conhecimento que se exige para a caracterização do dolo leva em consideração uma valoração paralela, vou ajeitar aqui, na esfera do profano. O professor Juarez Tavares chama valoração paralela na esfera do leigo. Dependendo de como vier a sua prova, sinônimos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dolo exige conhecimento das circunstâncias descritivas do fato e conhecimento e compreensão intelectual das circunstâncias normativas. Agora, o indivíduo não precisa conhecer o significado normativo do elemento do tipo. Ele precisa ter uma compreensão que é cultural, uma valoração paralela na esfera do profano ou do leigo. Ou seja, ele deve possuir a compreensão de que aquele conhecimento, que aquele comportamento é errado sob o aspecto cultural. Tudo bem? Então, o erro que incide sobre os elementos normativos do tipo é um erro de tipo e exige essa análise. Se era o indivíduo capaz de possuir esse conhecimento cultural sobre o elemento normativo.
tá? Então, essa é a regra. Elemento normativo do tipo é uma espécie de elemento do tipo penal, elemento objetivo, portanto, aplicamos o artigo 20 caput como solução aos erros sobre elementos normativos do tipo. Pois bem, existe uma categoria especial de erro normativo do tipo, que é o erro que incide sobre os elementos especiais de ilicitude. Não sei se você já ouviu falar desses elementos, eu vou explicar melhor aqui. Aqui que mora a grande problemática da teoria do erro, sobretudo erro que incide sobre elemento normativo. O que diz a doutrina? Diz assim, olha, existem elementos normativos do tipo que antecipam uma valoração que seria da ilicitude, mas que por algum motivo o legislador decidiu que fosse posta dentro do tipo penal. Então, alguns elementos normativos do tipo, alguns, não são todos, como são elementos normativos do tipo, eles dependem de uma valoração. Nós já sabemos que todo elemento normativo é aquele que recebe uma valoração. Essa valoração diz respeito à ilicitude. Ou seja, diz respeito à comparação do comportamento com todo o ordenamento jurídico. Esses elementos normativos do tipo que possuem uma valoração que dizem respeito à ilicitude, é como se fosse um pedacinho da ilicitude dentro do tipo penal. Esses elementos são chamados de elementos especiais de ilicitude. Ou, como o próprio STJ já chamou, uma expressão do Cláudio Roxin, elementos de valoração global do fato. O que são esses elementos especiais de ilicitude ou elementos de valoração global do fato? São elementos normativos do tipo que sofrem uma valoração ligada à ilicitude. É um pedacinho da ilicitude dentro do tipo penal. A pergunta que se faz, a grande pergunta que se faz é: o erro que incide sobre esse elemento é erro de tipo, porque ele afinal é um elemento do tipo, ou um erro de proibição, porque afinal ele diz respeito a uma valoração da ilicitude? A doutrina se divide, tá? Eu coloquei aqui uma explicação resumida. A proibição só adquire sentido quando confrontada com o juízo sobre a própria forma de violar a ordem jurídica, normalmente representado por expressões indevidamente, injustamente, sem justa causa, sem licença da autoridade e outras. São elementos de valoração global do fato. São elementos normativos do tipo que sofrem uma valoração que diz respeito à ilicitude, um pedacinho da ilicitude no tipo penal. É erro de tipo ou erro de proibição? Pessoal, primeira posição. O erro que incide sobre esses elementos é um erro de tipo. Posição majoritária. Posição majoritária. Cito quem? Munhoz Conde, César Roberto Bittencourt, Juarez Tavares. Apesar de possuir uma valoração que diz respeito a todo ordenamento jurídico, a forma de violar a ordem jurídica, eles não deixam de ser elementos normativos do tipo. E se o erro incide sobre o elemento do tipo, é erro de tipo. Essa é a conclusão do Munhoz Conde, que no Brasil é citada pelo Bittencourt e pelo Juarez Tavares. Segunda posição. Olha o perigo. Segunda posição. Quem está encabeçando essa segunda posição? Somente o STJ. STJ e o Weltzl. Olha o que diz o STJ. Lá no crime de gestão temerária, da lei dos crimes contra a ordem econômica, diz o STJ,
A temeridade da gestão é um elemento valorativo global do fato, ROCSIM, e como tal, sua valoração é de competência exclusiva da ordem jurídica e não do agente, ou seja, a valoração que recai sobre o elemento diz respeito à ilicitude. Para a caracterização do elemento subjetivo do delito, não é necessária a vontade de atuar temerariamente. Ou o que o STJ está afirmando? Que o dolo não precisa alcançar esse elemento especial de ilicitude, porque ele possui uma valoração ligada à ilicitude, e o dolo não precisa alcançar uma valoração da ilicitude. O que se exige é que o agente, conhecendo as circunstâncias de agir, transgrida voluntariamente as normas regentes de sua condição de administrador da instituição financeira. Ou seja, o dolo não precisa alcançar o elemento temeridade, porque ele faz parte de uma valoração da ilicitude. Ou seja, o erro que incide sobre esse elemento temeridade é um erro de proibição para o STJ. Essa é a posição também do Weltzell. Weltzell sustentava que os elementos em exame, embora constantes do tipo penal, são elementos do dever jurídico e, por conseguinte, da ilicitude. Por isso, qualquer erro sobre eles deve ser tratado como um erro de proibição. Então, para o STJ e para o Weltzell, esses elementos especiais de ilicitude ou elementos de valoração global do fato, devem ser tratados como erro de proibição, em razão da valoração que incide sobre eles.